Você sabia que Jesus já orou por você? A Bíblia nos mostra a oração de Jesus por você. E com certeza a oração de Jesus é ouvida pelo Pai e ela é respondida. E eu creio que Jesus vai falar com você através dessa mensagem. Tenho certeza que a oração de Jesus tem poder para abençoar a sua vida. E hoje você vai ouvir dessa oração e você vai crer e você vai declarar que de fato Jesus tem coisas boas para você. Amém? Vamos orar? Senhor, nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Ouvirmos da Tua oração por nós. Que o Senhor fale conosco e nos dê a revelação da Tua oração para abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus por você que está aqui. Com certeza Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 17, uma oração poderosa de Jesus. E que Jesus está orando ali pelos seus discípulos. Mas também ora por nós. E nós vamos então mostrar isso aqui para vocês. Amém? João capítulo 17, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai. É muito poderoso que Jesus já aqui nos mostra que a nossa oração tem que ser direcionada para um Pai. Nós temos um Pai. Nós podemos orar para um Pai. Tanto é que ele ensinou sobre a oração do Pai Nosso, ele diz para nós orarmos da seguinte maneira: Pai Nosso que está no céu. Então não é um Deus distante, mas é um Pai próximo. Então a nossa oração é para um Pai que está próximo, um Pai que deseja abençoar os seus filhos. Então assim começa a nossa oração, nós oramos para um Pai. Assim como Jesus está mostrando, estou orando para o Pai. Então o Pai você tem acesso, o Pai você tem intimidade, o Pai que te ama, que quer te abençoar. Então Jesus já direciona, já começa a sua oração dizendo Pai. E você vai ver várias vezes Jesus mencionando Pai, Pai. Porque nós temos um Pai que tem coisas boas para nós. Nós temos um Pai que está aberto para nos ouvir. Viu, Fábio? Tem um Pai que te ama. Viu, Elson, Silvia, minha amada esposa, Pastor Ed. Deus tem coisas boas para nós. Aleluia. Aleluia. Deus tem realmente bênçãos. Nós podemos apenas acessar essas bênçãos por meio da oração, pedindo ao nosso Pai. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Olha o resumo da vida eterna. E a vida eterna é essa, 2 pontos, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a nossa eternidade é conhecer o Senhor. Aleluia! Que conheçam a ti, o único Deus. Uau, nós vamos viver a eternidade conhecendo a Deus. Isso não cabe na nossa mente, nosso cérebro limitado ainda, não é verdade? Então, mas vai ser uma eternidade de conhecimento, essa riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, que nós vamos conhecer a cada dia mais. E nós vamos conhecer mais de Cristo também, que foi enviado até nós. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Glorifica, mostra a tua glória, mostra o teu brilho, mostra o que o Senhor faz. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Olha, o Senhor me deu esses homens, e agora eles sabem que, de fato, foi o Senhor quem me enviou até eles, né? E que tudo provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes.
É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Uau, Jesus está orando pelos que creram. Jesus estava orando por aqueles discípulos que aceitaram a palavra do Messias como um enviado, Jesus como um enviado de Deus para salvá-los, e eles então receberam a palavra. Então quando você está aqui ouvindo a palavra e você a recebe, você está sendo como esses discípulos, aqueles que creem, aqueles que estão aqui para crer no que Cristo fez. Ele foi enviado e Jesus está dizendo: eu oro por esses, não para o mundo, mas eu oro aqui por esses que creram. Uau, olha como Jesus foi específico. Eu estou aqui orando, Pai, por esses que me aceitaram como enviado, como o Messias enviado. Nós também somos esses que cremos naquele que veio. Jesus é enviado. Então veja, é uma oração específica. Jesus tem uma oração específica para aqueles que creem nele. E o texto continua dizendo: já não... Ora, todas as coisas, versículo 10, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, olha a referência do Pai novamente. Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Uau! Qual foi a oração de Jesus para aqueles que creram no Cristo que foi enviado? Foi a oração para que Deus guardasse. Então essa oração da proteção, eu quero dizer, o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem te guarda. A oração de Jesus aqui foi para que eles pudessem ser guardados, para que eles pudessem ser protegidos, para que as palavras que foram semeadas pudessem permanecer neles, para que eles fossem guardados no Senhor, e para que eles também fossem um, assim como nós, ou seja, andassem em unidade. Então o alvo de Deus, a oração de Jesus, é para que nos sejamos guardados, mas também para que sejamos unidos a Ele, conectado a Ele, conectado a Cristo, unido. Então, hoje eu estou aqui para dizer que Jesus orou para que houvesse unidade. Jesus orou para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo com Ele, para que a gente pudesse realmente andar num só propósito, numa só fé, numa só disposição mental, andarmos em unidade com o Senhor. Esse é o desejo de Deus. Ele está dizendo, assim como Jesus está dizendo, assim como eu ando em unidade com o Pai, eu quero também que eles andem em unidade conosco. Essa foi a oração. Eu quero que eles realmente sejam um conosco. Sejam unidos a nós. Essa é a vontade de Deus. Essa é a oração de Jesus. Senhor, dá que o pastor Ed seja unido a mim. Ele, a sua família, aqueles irmãos, possam estar unidos, vinculados, guardados em mim, protegidos. Isso é poderoso, isso é glorioso. E aí o versículo 11 continua. Mais uma vez ele repete, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, eu repeti o 11. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo, a minha alegria completa em si mesmo. Eu falo isso para que eles se alegrem, não é? Para que eles entendam que eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, para abençoá-los. Eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou. Veja, o mundo odeia quem segue a palavra, quem recebeu a palavra de Cristo, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O mundo odeia quem não é desse mundo. E nós somos do outro mundo. Nós somos do mundo celestial. É por isso que somos perseguidos.
É por isso que há tantas pressões espirituais, porque o mundo é contra aqueles que não são do mundo. E nós que aceitamos Jesus não somos mais do mundo. É o que a Bíblia está dizendo. Se dizem por aí que existem extraterrestres, então podemos dizer que somos nós os cristãos que convertemos, que cremos na palavra de Deus. Porque agora nós não somos mais desse reino. Nós somos celestiais. Nós somos do mundo espiritual, do mundo eterno de Cristo Jesus, que estaremos para sempre com Ele. E aí a oração, isso é tudo a oração de Jesus por aqueles discípulos, e claro, por aqueles que creem, não é verdade? Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Uau! Por quê? Porque o alvo de Deus é ainda fazer de nós instrumento nas mãos dele, nesse mundo, nessa vida. Então, se o alvo de Deus fosse apenas nos salvar, quando nós aceitamos Jesus, então, já tínhamos ido. Mas por que nós estamos aqui? Porque ainda temos um propósito a se cumprir. Então a oração de Jesus: Senhor, não tire eles do mundo, mas livra-os do mal, guarda-os do mal. Eu quero dizer que o Senhor está com você. O Senhor tem te dado vida nesse mundo. Ele também vai te livrar do mal em nome de Jesus. Nenhum mal sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. O Senhor é quem guarda a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Eu me lembro na pandemia que havia um medo generalizado, muitas pessoas pegando esse vírus e muitos também morrendo. Foi um tempo muito difícil e o medo instaurou, e Deus me levou então para esse texto de Salmo 121. O Senhor é quem guarda a minha saída e a minha entrada. Em outras palavras, eu vou sair para fazer o que tem que ser feito e vou sair guardado. E vou voltar para casa, guardado. O Senhor é quem guarda a minha saída e a minha entrada. Eu vou sair para o dia de trabalho, guardado. E vou voltar, guardado. Você pode crer nisso? Você pode dizer amém por isso? Eu quero dizer, você vai andar nessa terra, saindo, guardado. E vai voltar para sua casa, para sua família, para os seus, guardado. Nenhum mal sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Você vai ser protegido. Você já é guardado. Essa é a oração de Jesus. Não que eles os tire do mundo, não que eles venham a morrer, não, mas que eles sejam guardados. Para que ainda eles cumpram o tempo que o Senhor tem para a vida deles. Para aquilo que ainda é a vontade do Pai seja estabelecida. Então, enquanto há propósito de Deus para nós nessa terra, nós estamos guardados. Nós estamos protegidos. Existe uma oração específica de Jesus para você, dizendo: eu sou o que te guarda, eu sou o que te protege, eu sou aquele que tem te guardado você e guardado a sua família. Você está debaixo das minhas asas. Sobre as minhas asas vocês estão seguros. A segurança. Deixa eu te dizer, hoje a palavra para você, a oração de Jesus para você é que você seja guardado. Jesus já orou para o Pai. Jesus já orou para que você fosse guardado. E eu digo para você, eu faço uma pergunta na verdade. Você acredita que Deus ouve a oração do Filho? Que o Pai ouve a oração do Filho? Que o Pai ouve a oração de Jesus? Então, se o Pai ouve a oração de Jesus, e Jesus já orou para que você fosse guardado, então com certeza você vai ser guardado. Você vai ver a resposta da oração de Jesus na prática, na sua vida, sendo guardado, protegido. Caiu 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. A minha casa não vai ser atingida. Eu vou ser guardado. Eu vou ser protegido em nome de Jesus. Essa palavra é para você, meu irmão. Você que entrou aqui. Deus separou essa palavra para você hoje. Porque essa é a oração de Jesus por você. Você vai ver isso. Eu estou falando isso. Você vai falar: pastor, mas aqui ele está orando pelos discípulos. Calma. Você vai ver. Eles não são do mundo. Versículo 16, capítulo 17 de João. Como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Uau! Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós somos enviados também para fazer a vontade do Senhor nesta terra.
E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, eu me separo, para que eles também sejam santificados na verdade. E aí que está um ponto que eu gostaria de chegar. No capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por esses. Então você está vendo, Jesus está orando pelos discípulos. Está orando para aqueles que creram que Jesus foi enviado. Oração tremenda, poderosa, para a unidade, para que eles sejam guardados, protegidos, santificados. Não é verdade? São toda a oração de Jesus. Não rogo só por esses, somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aleluia! Quantos creram em Cristo aqui, digam amém. Escreva aí um amém bem forte, bem intenso, né? Talvez com letras maiúsculas, para mostrar a intensidade. Veja, a oração de Jesus não foi apenas para os discípulos que viviam naquela época, que eles ouviram essa oração, não. Jesus está dizendo, eu estou orando não apenas por esses, eu também estou orando por aqueles que ainda vão crer. Eu estou orando por aqueles que estão dizendo amém hoje para mim. Eu estou orando por esses que creram em mim também, para que eles sejam guardados, para que eles sejam enviados a esse mundo para levar a minha mensagem, para que esses sejam protegidos por mim e vejam o poder da minha glória se manifestando através da vida deles. Uau, Jesus já estava orando por você há 2000 anos atrás. Jesus já orava por você. Aleluia! Olha que poderoso! Jesus já estava dizendo, Senhor, eu oro pelos meus amados irmãos que vão se converter lá naquele tempo de 1900 e alguma coisa, 2000, 2025, vão ouvir uma ministração, uma palavra, e para que eles possam saber que eu já tinha orado por eles. Jesus já tinha pensado em vocês. Jesus já tinha pensado naqueles que iam crer. Então a oração de Jesus não foi apenas para aqueles discípulos daquela época. Você não pode dizer que a oração ali foi apenas para aqueles discípulos que ouviram. Não, era uma oração para aqueles que ainda viriam a crer. Aqueles que nem tinham nascido ainda, já estavam recebendo a oração poderosa de Jesus. Uau! A fim de que todos sejam um, para que andem em unidade. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ou seja, quanto mais nós nos ligamos na fé, na oração, na comunhão com Jesus, mais o mundo vai perceber que nós somos diferentes. Mais o mundo vai perceber que nós somos de outra terra. Com certeza nós vamos ser uma expressão de Cristo, à medida que nós estamos em Cristo, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, com certeza Cristo é expresso através de nós, Cristo é transmitido através de nós. Uau! Deus se revela através da nossa unidade com Cristo. Cristo e o Pai são um, e a oração de Jesus é que nós sejamos um com eles. Unidade perfeita. Poderosa. Eu tenho lhes transmitido a glória que me tens dado. Uau, tem glória em nós também. Tem glória em você. Tem manifestação de Cristo em você. Às vezes você não acredita, por isso talvez você não veja mais, mas você tem glória. Você tem a presença de Deus, você carrega a presença. Hoje mesmo, quando você sair para o seu trabalho, lembra, você carrega a glória de Deus. As pessoas vão perceber um brilho diferente, algo diferente em você, porque você carrega Cristo, você transmite Cristo. E Jesus está dizendo que eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Então o mundo vai perceber Cristo quando nós sermos um com Cristo. Andamos em unidade com Cristo. E você sabe, unidade com Cristo é unidade também com os irmãos. É unidade com a igreja. É não estar sozinho, mas é estar conectado com alguém. É se relacionando com alguém na vida da igreja. É ali que Jesus se manifesta.
Onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ali ele se manifesta. Ali ele se move. E ele então volta mais uma vez: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, olha só, Pai santo, Pai justo, Pai, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Uau! Então, a vontade e a oração de Jesus foi para que você visse o quanto Jesus foi amado e quanto você foi amado. O quanto Jesus te amou. Essa é a oração de Jesus por você. Essa oração para manifestar o tamanho amor de um Deus que olhou para nós tão pequenos, tão frágeis, tão fracos, incapazes de sermos salvos ou sermos alguma coisa, e ele então envia Jesus para mostrar o seu amor para conosco, a fim de que o amor que me amaste esteja neles. Uau! Olha que oração poderosa. Não sei se você entendeu esse versículo. Para que o amor que me amaste, olha o amor com que Deus amou o Filho, esteja também esse mesmo amor na vida deles. Uau! Olha com grande amor Cristo nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Fomos alcançados pela graça e pelo amor de Deus. E aí, eu não poderia encerrar sem falar do amor de Jesus por Pedro. E não simplesmente por Pedro, mas por nós, por você. E concluindo o livro de João, lá no último capítulo 21, versículo 15, a gente vê o amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós, de uma maneira incondicional. Demonstrado aqui pelo exemplo da história de Pedro. E eu quero finalizar falando desse amor. Jesus termina a oração ali por nós a respeito do amor. E eu quero terminar aqui, né, essa ministração falando do amor de Jesus por você, por meio aqui da história de Pedro. Pedro foi alguém que teve experiências com Jesus extraordinárias. Pedro, ele foi chamado para ser discípulo de Jesus. Isso foi algo extraordinário. Ele andou com Jesus 3 anos e meio. Ele viu milagres extraordinários. Ele viu mortos ressuscitarem. Ele viu paralíticos andando, cegos vêm. Ele viu Jesus andando sobre as águas e ele mesmo andou sobre as águas. Ele viu Jesus sendo transfigurado, o rosto brilhando de uma forma extraordinária. Ele ouviu o próprio Pai falando com ele, ali no Monte da Transfiguração. Pedro teve experiências tão poderosas com Deus. Ele teve a revelação que Jesus era o Cristo. Mas ele também foi repreendido por Jesus. E Jesus falou que ele iria negá-lo 3 vezes. E ele falou: não, jamais, jamais. Todos podem te largar, mas eu jamais. Ele achava que era alguma coisa. Até que então ele nega Jesus e ele fica profundamente triste, diz a palavra de Deus. E aí lá em João, capítulo 21, 15, até o 17, diz assim: Jesus chega para ele depois da ressurreição, a morte e a ressurreição. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela 3ª vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui mostra um Jesus que veio restaurar a vida de Pedro. Mostrar o seu amor. Por quê? Porque nesse momento, Pedro deveria estar cheio de culpa, cheio de condenação, porque ele tinha negado Jesus. Um homem que viu tanto de Jesus, agora tinha negado Jesus, com medo da morte. E aí então Jesus chega para ele e faz a mesma pergunta 3 vezes: se tu me amas. Para que Pedro entendesse que por mais que ele tivesse pecado, ele tivesse negado Jesus, mentido 3 vezes, em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, porque eu continuo te amando. Independentemente das suas falhas, eu continuo te amando. E por que Jesus disse isso? Então apacenta minhas ovelhas. Porque talvez naquele momento ele se sentia a pessoa mais indigna, não merecedora de fazer qualquer coisa para Deus. Como que alguém pode ser usado por Deus depois de ver tanto Deus fazer, tantos milagres, mas também cair tão terrivelmente, falhar de uma maneira tão ruim? Então Pedro se sentia talvez ali a pior pessoa do mundo, ou a pessoa mais longe, mais qualificada de poder fazer algo para Deus. Mas Jesus tocou justamente nesse ponto, dizendo: eu continuo te amando, e a minha cruz foi justamente para morrer por você, Pedro, para perdoar os seus pecados, e para dizer que agora você está perdoado, você pode ir e fazer a minha vontade, vai e apacenta as minhas ovelhas. Quantas pessoas falharam no ministério, ou falharam no caráter, e por isso se sentiram, ou às vezes estão se sentindo as pessoas mais indignas para serem agora novamente usadas por Deus. Eu quero dizer para você, Jesus continua te amando, e a cruz foi justamente para esse momento da sua fraqueza, para dizer: eu te amo, vai, apacenta as minhas ovelhas. Continua pregando, continua levando a mensagem que eu te ensinei, continue levando a mensagem de Cristo a outros e outros e outros e outros. Esse é o amor de Jesus incondicional por você. Eu não sei qual o tamanho da sua falha, eu não sei o tamanho do seu erro, eu não sei aonde você se perdeu, mas sabe de uma coisa? Hoje Jesus está dizendo para você: vai, apacenta as minhas ovelhas, continua, porque eu continuo te amando. Eu não deixei de te amar por causa das suas falhas, eu continuo te amando. Vai, apacenta as minhas ovelhas, vai, continua o ministério que eu tenho para a sua vida, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra no seu coração, eu libero essa palavra profética. Isso é o amor do Senhor por você. Jesus te ama de uma maneira incondicional. E sabe o que aconteceu? Depois de 50 dias do erro de Pedro, da falha de Pedro, ele foi o pregador, o grande pregador daquele dia. E naquele dia que ele pregou, quase 3.000 pessoas se batizaram. Sabe por quê? Porque não tinha nada a ver mais com Pedro. Tinha a ver com o amor de Deus sobre a vida dele. E que isso nos mostra o quê? Que não tem a ver conosco, tem a ver com ele. Não tem a ver com a nossa habilidade, a nossa capacidade, mas tem a ver com o amor de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. O amor de Deus é incondicional. O Senhor te ama, meu irmão. O Senhor te ama. Independentemente dos seus erros, o Senhor continua te amando e quer restaurar a sua vida e quer te dar uma nova história. Esse é o nosso Deus. Essa é a fé que temos. E por isso pregamos. E nós, assim, concluímos essa mensagem tão poderosa do amor de Deus. Um Deus que ora por nós, para que manifeste em nós o amor de Deus, que a gente veja o amor de Deus em nós. Mas aqui a gente vê uma história extraordinária. E o livro de João termina da seguinte maneira. Queria terminar com isso. Versículo 25 do capítulo 21 diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.
Jesus fez demais. Jesus fez muito. Nós terminamos aqui os 4 evangelhos hoje. Depois nós continuamos agora no livro de Atos. E vamos até Apocalipse. Em nome de Jesus. Mas termina o livro de João dizendo, não caberia. Jesus fez muito. Mas sabe o que é poderoso? O mesmo Deus que fez ontem é o mesmo Deus que faz hoje. É o mesmo Deus que vai continuar fazendo. Se Jesus fez muito, Ele continua fazendo muito. E Ele vai fazer muito na sua vida ainda. Tem muito mais coisas preciosas que Deus vai fazer na sua vida. Muito mais. Tem muito mais de Deus para nós. Aleluia. Eu vou escrever isso. Se você chegou aqui até aqui, escreva isso também. Tem muito mais de Deus para mim. E para minha família. Aleluia. Aleluia. Eu vou deixar escrito aqui. Tem muito mais de Deus para mim, para minha família. Tem muito mais de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Francisco. Vamos orar. Deus possa fazer nesse casal, em nome de Jesus. A vida do João, da Lohane, em nome de Jesus. Grandes milagres vão acontecer na vida deles. São benditos, são abençoados. Em nome de Jesus. Tem mais de Deus. Amém, Fábio? Mais de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E hoje nós vimos que o Senhor orou por nós. E nós cremos nessa oração, nós aceitamos essa oração. O Senhor orou por nós e nós dizemos amém, nós concordamos e nós vamos ser a resposta da tua oração, em nome de Jesus. E nós vamos ver esse amor de Deus para conosco. Nós vamos ver o quanto o Senhor de fato nos amou de uma maneira incondicional. Em o nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos para vermos essas verdades tão poderosas. E eu abençoo os meus irmãos. E eu declaro vida, eu declaro bênção, eu declaro vitória. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que eles vão experimentar de milagres extraordinários, de muitos milagres na vida deles, na família deles, no ministério deles, naquilo que eles estão envolvidos. Em nome do Senhor Jesus, a bênção dos céus sobre eles, de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém e amém. Quer dizer que tem muito mais de Deus para você, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o que eu te peço agora é que você encaminhe essa mensagem para outros. Você ouviu aqui pelo Instagram, encaminhe. Você ouviu aqui pelo YouTube, encaminhe a outros. Essa palavra tem que alcançar os corações. Com certeza é uma palavra poderosa da parte de Deus, para impactar vidas. É a oração de Jesus por nós. Uau! Todos têm que saber que Jesus orou por nós. Aleluia! Essa oração vai ser respondida em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos juntos. Que Deus te abençoe e que Deus possa fazer infinitamente mais nas nossas vidas, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos. Deus é bom. Amém? E um grande abraço. E, só para encerrar, na segunda-feira, nós voltamos com a live, agora já no livro de Atos, mas como muda aqui o horário de verão nos Estados Unidos, vamos continuar no mesmo horário aqui nos Estados Unidos, 7 horas, mas no Brasil vai ser 9. Então você que assiste a live às 8, agora tem que assistir às 9, porque mudou o nosso horário aqui, vai mudar esse final de semana, na verdade. Tá bom? Amo vocês, estamos juntos, um grande abraço.